amigos, professor Alceu Totti. Cadeia carbônica principal. Uma estrutura orgânica prevista por Kekulé é formada por um carbono tetravalente que tem a capacidade de fazer encadeamento e, sendo carbono sp3, faz 4 ligações iguais. Muito bem, uma estrutura como essa apresenta uma cadeia principal. Por quê? Observando a minha estrutura, eu estou vendo aqui um carbono terciário. Se eu tenho aí um carbono terciário, a cadeia é ramificada. Sendo ela ramificada, tem um tronco, que a gente chama de cadeia principal, e o outro é chamado de ramificação. Aliás, eu quero te falar que teremos uma aula sobre os radicais, as ramificações, mas hoje eu vou precisar de 2 radicais. O radical que vem do metano, que se chama metil, e o radical que vem do etano, que se chama de etil. Lembrando que radical é o composto que perde um H. Perdendo o H, o elétron desemparelhado está doido para grudar nas estruturas. Muito bem, nesta estrutura aqui, nós temos um carbono terciário que identifica ramificação. Então temos aqui um dilema. A ramificação, ela depende de uma cadeia principal. A cadeia principal, ela é horizontal. Se ela for uma cadeia principal horizontal, quem é que fica ramificando essa cadeia? Será o etil. Mas, se nós pensarmos melhor, nós podemos admitir que a cadeia carbônica principal possa ser esta que desce. Porque se a cadeia carbônica principal é essa que desce, quem é que está ramificando? Não é o etil, será o metil. Então, a cadeia carbônica principal é o primeiro ponto de análise na nomenclatura dos compostos orgânicos. Todos, quer sejam eles hidrocarbonetos, álcool, fenol, aldeído, cetona, para todos servem estas regras. Bom, então vamos à famosa cadeia carbônica principal. O que é a cadeia carbônica principal? É aquela que possui o que é importante. Se ela é principal, ela tem que ter o que é importante. E o que é importante? Em primeiríssimo lugar, o grupo funcional. Existem átomos que caracterizam. OH, por exemplo, caracteriza o composto ser álcool. Ter OH é fundamental. E aonde ele está, será a cadeia carbônica principal. O segundo item, para ser uma cadeia carbônica principal, ela tem que ter a insaturação. Qualquer dupla ligação ou tripla ligação tem que fazer parte da cadeia principal. E possuir a ramificação. Então essas 3 regrinhas são as fundamentais. A cadeia carbônica principal tem que ter o que é importante. Em nível de general, será o grupo funcional. A nível de coronel, será a dupla, a tripla. E a nível de sargento, será possuir a ramificação. Agora, tem outras categorias que merecem respeito de graduação. Como, por exemplo, há casos específicos, e nós vamos analisá-los todos, em que tu terás que escolher como cadeia principal aquela que for a mais ramificada. Como isso? Na hora eu vou te explicar. Outra situação, que seja a mais longa. Se você puder, escolha a mais longa. Ela será a principal. Afinal, o tamanho aqui é documento. Muito bem, e se você tiver a opção entre escolher o menor e o maior, escolha o menor.
na entrada para embarcar na aeronave, os menores, as crianças, levam preferência. O menor primeiro e o maior depois. Porém, apesar dessas regras que tu tem que levar muito a sério, porque a química passa pela nomenclatura, a pessoa se sentirá bem sabendo o nome das substâncias. E aqui não tem decoreba, aqui é só raciocínios. Apesar de todas essas regras sobre a cadeia principal, nós temos o problema da leitura. Como é que tu escreve? Você lê o nome e você escreve o nome da substância. A leitura segue a ordem alfabética. Alfabética. Anteriormente, a ordem de sequência seria do menor para o maior, como é na escolha da numeração. Seria do menor para o maior. Atualmente é em ordem alfabética. Desculpe os professores que explicam de outra maneira. Eu explico da forma das aulas que eu dava principalmente no curso Roquette, que preparava para o IME e para o ITA, aqui no Rio de Janeiro, com sucesso espetacular, 20 aprovações em cada competição do IME e do ITA. Bom, então lá nós explicamos assim, e para você estou explicando assim. Assim, por exemplo, eu vou escolher o metil primeiro, porque ele é menor, e vou escolher o etil em segundo, porque ele é maior. Mas, na hora da leitura, na hora de eu escrever, quem é que eu cito primeiro? Eu cito primeiro o etil, porque ele tem a letra E. E o metil vem depois com a letra M. Bom, tudo isso será colocado em prática. Serão 2 aulas, porque nesta serão apenas hidrocarbonetos. Mas eu vou te mostrar que os oxigenados também funcionam bonitinho. Então vamos lá. O primeiro exemplo. Conforme a lei básica, todo nome de composto orgânico depende de um prefixo que vem da quantidade de átomos de carbono. Temos aqui 1, 2, 3. Lembra? Met, et, prop, but. Aí vem penta, hexa. Pois bem, 3 vem a ser o quê? 3 vem a ser prop. Bom, a terminação da palavra requer 2 detalhes. Primeiramente, o tipo da ligação. Se todas forem simples, será ano. Se tiver uma dupla, será eno. E se tiver uma tripla, será hino. Que se dane a simples. O hino, a tripla, tem preferência. Então será o propin. E a letrinha final depende do tipo de composto que ele é. Este é um tipinho hidrocarboneto. Por que hidrocarboneto? Porque ele só tem C e H. Os hidrocarbonetos terminam em O. Então estamos falando de quem, queridos? Estamos falando do propino. Propino. Ele tem 3 átomos de carbono, ele tem uma tripla e ele é um hidrocarboneto. O seguinte que venha. O seguinte tem 4 átomos de carbono, ele vai ter então o prefixo qual? Lembra? But. Met, et, prop, but. Aí vem penta. Observa que o terceiro, opa, olha que moleza, o terceiro também tem 4 átomos de carbono. O terceiro também será but. But por quê? Porque apresentam 4 átomos de carbono. A segunda parte começa com o tipo de ligação. Se todas fossem simples, seria an. Se temos uma dupla, ela supera a presença das simples. Então, ter dupla é en. Da mesma forma embaixo. Esse será en. É buten e buten. E o fato de só possuírem carbono e hidrogênio, o que temos no final? A letra O.
Os hidrocarbonetos terminam em O. Então, estamos aqui diante do buteno. Queridos, temos que fazer algo mais. Qual é o algo mais? O algo mais é reparar que esse buteno tem a dupla nesse lugar. E o segundo buteno tem a dupla nesse outro lugar. Como é que eu identifico este lugar? Através de números. Então, nós escrevemos, nós vamos identificar a cadeia principal e nós numeramos de acordo com o grau de importância. O grau de importância será levado em consideração. A minha cadeia carbônica tem 4 átomos de carbono. A minha cadeia carbônica não tem um grupo especial. É só C e H. A minha cadeia carbônica tem insaturação. Ótimo! Insaturação não seria, na minha comparação, desculpa, sem querer ser ridícula, não era general e coronel? O coronel é o segundo no grau de importância. Se é o segundo no grau de importância, esta dupla vai comandar o espetáculo. Tu vai começar 1, 2, 3, 4, mas vai começar por onde? Mais perto dela. Ela está justamente no meio. Então você pode começar pela esquerda, 1, 2, 3, 4, ou pela direita, 1, 2, 3, 4. Vou preferir pela esquerda, que seria mais normal. 1, 2, 3, 4. Pronto. Então eu tenho o buteno. Da mesma forma aqui embaixo, é o buteno. A dupla, no caso que eu estou apontando, está mais perto da esquerda. Então aqui é obrigatoriamente, tenho que começar a numerar do lado mais próximo do que é importante. Por isso que a cadeia carbônica principal é tão importante, porque ela seleciona os importantes. E o importante número 1 não está presente, mas o importante número 2 está presente. É o grau de insaturação revelado pela π. Cada vez que tem π, tem 2 Hs a menos. Então não é cheio, não é saturado, ele é insaturado. É grau de insaturação. Muito bem, então o primeiro buteno, como é que eu vou chamar o primeiro buteno? O buteno de cima é o buteno 2,3. E o buteno de baixo é o 1, ou tracinho 2. Muito bem. Eu estou dizendo que a dupla está entre o 1, a dupla está entre o 2 e o 3. E a dupla está entre o 1 e o 2. Convenhamos que nós temos que simplificar, descomplicar. Então, descomplicando, nós só citaremos sempre o menor. Se a dupla está entre 2 carbonos e eu cito o menor, o que significa esse número? Significa onde começa. Se o incidente, se o acontecido for entre 2 carbonos e você fala o menor, significa esse número aonde o acidente, o incidente, no caso da dupla, começa. Começa no 2, obviamente, até o 3. E começa no 1, obviamente, vai até o 2. Agora, tem uma segunda coisa. Antigamente, escrevia-se assim. Escrevia-se com o número atrás. Eu lancei 2 coleções de química. A primeira coleção, em 1991, e essa coleção foi pela FTD. Na época dessa coleção de química da FTD, nós colocávamos os números atrás. Hoje, na nossa nova coleção, e o que recomenda é colocar o número que indica onde começa na frente. Então, há livros que escrevem 2-buteno.
há professores que adotam o número 2 na frente, seguindo a regra de que o número não vai atrás, o número vai na frente. Mas recomendamos a exatidão, como eu falei, como a gente ensinava no curso dirigido ao IME, ao ITA, a precisão total não é na frente da palavra, é na frente do acontecido. Este 2 não se refere ao eno. Se esse 2 se refere ao eno, não está se referindo ao but. Não é o but que tem a ver com o 2. Quem tem a ver com o 2 é o eno. Então, a palavra correta, o nome correto desse exemplo será but, por apresentar 4 átomos de carbono. Tracinho 2, tracinho eno. Este é o nome do composto. Vamos agora então comentar e olhar os detalhes. Por que esse composto é chamado de but? Porque é formado de 4 átomos de carbono. Por que ele tem a terminação en? Porque ele tem uma dupla ligação. Por que ele tem a letra O? Porque ele é um hidrocarboneto. E por que ele tem o número 2? Porque na posição 2 começa uma dupla ligação. Em outras palavras, o eno está no 2. Nome correto, but2eno. Com um detalhe importante, entre números é obrigatório colocar tracinho. Se isso é verdade, o composto de baixo, que é but porque tem 4, é en porque tem dupla, é O porque é hidrocarboneto, e tem uma dupla entre o 1 e o 2. Então, repetindo a maneira antiga, escrevia-se, e tem muitos livros velhos que ainda o trazem, seria chamado de buteno. Como se o eno, como se o 1 tivesse a ver com o but. O 1 tem a ver com o eno. Então tem que ir na frente, mas na frente de quem está em grau de importância aí. Trata-se, portanto, do but, eno. Muito bem. Estas são as maneiras de se dizer o nome desses hidrocarbonetos.